Juízes que querem legislar e governar sem nunca terem disputado uma eleição e querem também fazer o trabalho de investigadores de polícia ou do Ministério Público, coisa que não lhes compete. Acham-se no direito de investigar e acusar, além de julgar, condenar e mandar prender, que são mesmo as funções de um juiz. Vou falar sobre como esses ministros estão fazendo ruir a credibilidade das instituições em que trabalham e estão provocando um desmonte do que a gente chama de Estado democrático. Em vez de começar pelo caso mais recente, o anúncio de que estavam apresentando uma notícia-crime e abrindo um inquérito, função que não é deles, contra o presidente da República, por supostamente cometer um crime que nem existe no nosso Código Penal, o de espalhar fake news, a primeira decisão antidemocrática importante de lembrar foi aquela do ministro Ricardo Lewandowski do STF no dia do julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma em 2016. Lembra? A Constituição manda que governantes apontados por crimes de responsabilidade, como foi o caso da Dilma, percam o mandato e percam também os direitos políticos por 8 anos. Mas o Lewandowski, na condição de quem presidia aquela sessão do impeachment, aceitou o pedido de senadores petistas e do então presidente do Senado, Renan Calheiros, para fatiar o julgamento e assim permitiu uma manobra. Os senadores aprovaram o impeachment, mas mantiveram os direitos políticos dela. Pela Constituição, a ex-presidente afastada deveria ter ficado impedida de concorrer a qualquer cargo político até 2024, mas ela já se candidatou nas eleições seguintes graças à manobra comandada pelo ministro Lewandowski no dia do julgamento do impeachment. Quem se responsabilizou por dar a punição correta, por, digamos assim, caçar os direitos políticos dela, foram os eleitores de Minas Gerais, estado onde ela concorreu a uma vaga de senadora, mas não conseguiu se eleger. Depois disso, os ministros cometeram vários outros desrespeitos à lei penal e à Constituição ao julgar recursos de réus da Operação Lava Jato, como foi aquele caso do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, que foi solto, mandaram soltar apenas porque ele na fase do processo tinha sido ouvido antes de outros réus que acabaram se tornando delatores. Os advogados do Aldemir Bendini deram uma volta jurídica para dizer que aquilo tinha sido uma enorme injustiça e convenceram os ministros do STF a criar uma nova regra que não existia no Código Penal, que é essa história de que réus delatores nunca podem ser os últimos a falar. E fizeram essa regra ser aplicada retroativamente, anularam a sentença correta dada pelo então ministro Sérgio Moro com base no que existia, rigorosamente no que existia no Código Penal, anularam a sentença e fizeram o processo voltar a estaca zero com o réu solto. Aí teve aquela história de mandar soltar milhares de presos porque mudaram a interpretação da Constituição e disseram que criminosos condenados, mesmo que em segunda instância, podiam ficar soltos até que todos os recursos fossem julgados pela justiça, ainda que fosse impossível recorrer quanto à sentença de culpa. E aqui não era um desrespeito à Constituição necessariamente, foi uma nova interpretação em relação à interpretação que tinha sido feita alguns anos antes. Lembra sobre aquele artigo do trânsito em julgado, que o trânsito em julgado, o fim de todo o processo é que é o limite para que alguém possa ser preso. A gente sabe exatamente por que mudaram essa interpretação. Foi para beneficiar o ex-presidente Lula, que acabou sendo solto, junto com vários outros presos da Lava Jato, e traficantes, homicidas, estupradores, pedófilos e criminosos de todo tipo, que já estavam condenados e não tinham mais qualquer chance de reversão da sentença de culpa. Apenas ficar postergando o processo com recursos que questionam filigranas jurídicas. Várias outras decisões do STF foram jogando o país num mar de insegurança jurídica, mas alguns episódios agravaram a situação. A abertura daqueles inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, a prisão de ativistas políticos conservadores e até de um jornalista sem acusação formal
e a prisão de um deputado federal, Daniel Silveira, por crime de opinião, desrespeitando a imunidade parlamentar que está prevista na Constituição. Olha a ironia, ato antidemocrático é ir para a rua desarmado, numa manifestação pacífica, sem bandeiras de partidos ou de políticos. Já os protestos de terroristas carregando facas, pedras, álcool para atear fogo em patrimônio público ou até privado são passeatas consideradas democráticas, respeitadas pela corte apenas porque se opõem ao governo, coisa que juízes não deveriam fazer, mas também fazem. Mas o absurdo e que realmente balança a democracia é que juízes estejam usurpando funções de outros órgãos públicos, como a polícia e o Ministério Público. Eles não podem abrir inquéritos, não têm a tarefa de fazer investigação de crimes, isso é tarefa dos policiais e dos promotores ou procuradores. Se for um crime contra a administração pública federal, cabe à Procuradoria-Geral da República abrir a investigação, o inquérito e apurar se houve aquele crime realmente, chamar pessoas para serem ouvidas e angariar provas, ir atrás de indícios que confirmem aquele ato ilícito. Veja só o que aconteceu. Em relação aos atos antidemocráticos e às fake news, ao inquérito das fake news, a Procuradoria da República pediu para o STF encerrar a investigação, mas não foi atendida. Os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes acharam por bem abrir os chamados inquéritos de ofício, única exceção em que o judiciário pode investigar crimes, mas não conforme o previsto na Constituição, e sim numa regra, num conjunto de regras ali, que é o regimento interno do próprio STF. Só que nesse caso, o crime tem que ter sido cometido contra ministros ou funcionários do tribunal e dentro do prédio do próprio tribunal. E nesses dois inquéritos, o das fake news e dos atos antidemocráticos, primeiro que não há crime, e muito menos a localização dentro das dependências do STF. Como eu disse antes, fake news nem é crime tipificado pelo Código Penal. Os ministros inventaram que crimes como os de ameaça, injúria, calúnia e difamação, que são cometidos pela internet e dos quais eles dizem ser vítimas, são fake news. E disseram também que, como eles ocorrem no ambiente virtual, que eles, ministros, acessam de dentro do STF, esses crimes poderiam ser considerados como se cometidos nas dependências do tribunal. É como se o mundo inteiro, todo mundo que acessa a internet, estivesse sob a jurisdição dos 11 ministros do Supremo. Ou seja, mais uma vez inventaram uma regra que não existe no nosso ordenamento jurídico, que não existe. O povo que engula, respeite e cale-se. Muita gente foi perseguida, veículos de imprensa foram censurados, pessoas e empresas tiveram a vida vasculhada, bens apreendidos, teve gente até presa, como eu disse. E um desses inquéritos, o das fake news, continua em aberto. É aquele inquérito que o agora ex-ministro Marco Aurélio Mello classificou como o inquérito do fim do mundo, porque é mesmo o fim do mundo, ao menos do mundo jurídico, uma aberração dessas, e no qual os ministros agora incluíram o presidente da República, porque dizem que ele mentiu ao falar que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral foi invadido por hackers, mas ele apresentou um inquérito feito pela Polícia Federal em que há a confissão do coordenador de tecnologia do próprio TSE de que o sistema foi realmente invadido, não é fake news. Voltando à aberração do inquérito, quem se diz vítima, os ministros do STF, não pode ser investigador, acusador e juiz tudo ao mesmo tempo, tá tudo errado. Depois de mais de 2 anos, já ficou claro para todo mundo que esse inquérito só existe para intimidar e coagir pessoas. É ou não é antidemocrático isso? Na sequência fizeram várias manobras, um contorcionismo mesmo para tornar o ex-presidente Lula elegível. Ele que já estava solto por aquela outra manobra que eu citei, mas continuava sendo um condenado, um ficha suja inelegível.
Não conseguiram inocentar porque há fartas provas nos processos e elas são irrefutáveis, tanto que foram analisadas por mais de 10 juízes em 3 instâncias e nenhum deles anulou a sentença. Pelo contrário, aumentaram as penas. Mesmo sem conseguir inocentar, o STF anulou a condenação, as condenações, né? E assim abriu as portas para que Lula voltasse a ser ficha limpa e pudesse de novo se candidatar a cargo público. E para que saísse por aí espalhando a fake news de que foi inocentado. Não foi. Só uma observação, essa fake news do Lula e da militância de esquerda de que ele foi inocentado não foi incluída no inquérito das fake news, porque não atinge os ministros, né? Mas atinge todo o sistema eleitoral brasileiro, fere a democracia, derruba a credibilidade nas nossas instituições, no judiciário. Mas para todos esses males, os ministros fecham os olhos. No passado recente, quando a Dilma era presidente e o Lula ainda um suspeito de cometer crimes que estavam sendo investigados, ele atentou contra a reputação de ministros do STF, dizendo que a Suprema Corte era totalmente acovardada, mas isso os ministros não acharam que era fake news. Não abriram inquérito, não investigaram nada, não decretaram busca e apreensão nos celulares e computadores do ex-presidente Lula para vasculhar com quem ele andava conversando ou o que ele dizia. Não fizeram nada. Passou. É importante lembrar como anularam as condenações do ex-presidente Lula. Foi mais uma manobra jurídica. Decidiram que os processos da Lava Jato envolvendo Lula não poderiam ter sido julgados em Curitiba porque este não era o foro adequado. Mas o engraçado é que só viram isso com anos de atraso, depois de terem julgado inúmeros recursos impetrados pelos advogados do próprio Lula ou de outros réus da mesma investigação. Nunca acharam que as condenações vinham de foro que não era adequado. Com mais essa decisão, os processos de Lula tiveram que ser reiniciados em Brasília. E como tudo voltou a estaca zero, um homem condenado a mais de 20 anos de prisão ganhou o aval para se candidatar a presidente da República. É compreensível que o homem comum, o cidadão que trabalha, que paga impostos, que sustenta a máquina pública, que vai para a rua pedir por mais liberdade, por respeito à Constituição, que vai manifestar sua vontade, pedir transparência no sistema eleitoral, esteja hoje indignado com o que vem acontecendo no STF, com as manobras que vão sendo feitas para permitir que pessoas condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro possam até se candidatar para, quem sabe, assumir o poder. As pessoas já estavam preocupadas com as ameaças ao Estado democrático de direito e à ditadura vinda do Poder Judiciário. E aí chegamos ao momento atual, onde a gente está vendo ministros do STF e do TSE agindo politicamente, o que é proibido. A gente já sabia que não se respeitava muito a Constituição, mas eles nem esconderam quando começaram a fazer atividades político-partidárias de uma forma escancarada, se reunindo com líderes de partidos dentro do Congresso Nacional. 2 deles, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, decidiram combater abertamente a proposta de emenda à Constituição que cria o voto impresso auditável nas eleições. Isso já foi aprovado na Câmara 3 vezes, mas foi derrubado pela Justiça em outras ocasiões e voltava a ser discutido com força agora. Vale relembrar a movimentação dos juízes do Supremo que fez mudar o rumo da votação ali na Câmara dos Deputados. Uma votação que já era certa, a vitória já era certa. A PEC, proposta de emenda constitucional, tinha votos suficientes para passar na comissão especial e depois ir a plenário para uma votação geral. Sendo uma PEC aprovada no Legislativo, ela não poderia ser depois derrubada pela Justiça. Para isso não acontecer, o Barroso, que também preside o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, gravou vídeos garantindo que as urnas eletrônicas são seguras, que os votos são auditáveis e que as preocupações dos eleitores são infundadas. Não adiantou levar uma enxurrada de dislikes nos vídeos. Ele fingiu não ouvir a população, não entender o recado que estava sendo dado
fingiu não saber que a população em massa quer ver a aprovação dessa PEC, chegou a gravar vídeos em inglês, francês e espanhol para convencer até eleitores de outros países de que as nossas urnas são seguras. Depois ele e o ministro Alexandre de Moraes praticaram um ativismo político ainda mais explícito, se reuniram com 11 líderes partidários. Nós, o povo, que somos os verdadeiros donos do poder, que deveríamos ser respeitados, não ficamos sabendo o que foi discutido nessa reunião, mas o fato é que depois desse encontro, os líderes partidários que tinham se reunido com eles substituíram os deputados na comissão especial, aqueles deputados que iam votar a favor do voto impresso auditável, e colocaram no lugar deles outros deputados que se comprometeram a votar contra o projeto. Engraçadinhos, né? Pensaram que a gente não ia perceber. E foi a partir dali que começou uma guerra para tentar derrubar a pauta que tem apoio popular, tanto que centenas de milhares de pessoas foram para a rua no dia 1º de agosto apenas para defender isso, o voto impresso auditável. Bem, os ministros do STF decidiram pressionar contra e exigir, deram um prazo para que o presidente da República apresentasse provas de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. E o presidente Bolsonaro respeitou a ordem judicial, respeitou conforme diz a Constituição e fez isso, apresentou provas. Numa live junto com o ministro da Justiça, Anderson Torres, ele mostrou vários indícios de possíveis fraudes nas eleições de 2014 e 2018. É bom lembrar que quando o presidente Bolsonaro era deputado, ele foi o autor da proposta de se implantar uma impressora acoplada à urna eletrônica para que o eleitor pudesse ver ali logo depois de digitar os números dos candidatos o nome que saía impresso, para conferir se era mesmo aquele o candidato em que tinha votado e só então apertar o confirma e permitir que aquele voto físico caísse numa urna para uma possível auditagem, uma possível conferência depois em caso de dúvida. Isso porque desde as eleições de 2014 havia muitas denúncias de profissionais de análise de sistemas e processamento de dados apontando coisas estranhas que aconteciam com as urnas. O PSDB chegou a contratar uma empresa de auditagem que concluiu que era impossível fazer auditagem nas urnas eletrônicas. Além dessa live, com uma série de indícios de possível manipulação do resultado das eleições, o presidente e o relator da PEC do voto auditável, o deputado Felipe Barros, deram uma entrevista revelando parte de um inquérito feito pela Polícia Federal para investigar uma invasão hacker no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Esse hacker ficou 6 meses acessando o código-fonte que dá acesso às urnas eletrônicas sem que ninguém descobrisse. A história só veio à tona porque o hacker escreveu um e-mail para um site de tecnologia contando tudo que ele tinha aprontado com o código-fonte, descobrindo senhas de funcionários do TSE. E aí o site informou ao TSE que pediu à Polícia Federal a abertura do inquérito. Foi por isso que a Polícia Federal investigou e, para a polícia, o coordenador de tecnologia do TSE confirmou que o sistema tinha sofrido uma invasão. E pior, admitiu que não tinha os arquivos para demonstrar por onde o hacker andou, quais urnas ou códigos-fontes ele acessou, algo considerado de extremo amadorismo por especialistas em tecnologia. Ou seja, o TSE foi invadido e apagou as provas que poderiam confirmar o crime. Aí, quando a gente acha que o assunto está pacificado, que o TSE e os deputados que eram contra finalmente entenderam por que a população quer o voto impresso auditável, quer ter urnas mais transparentes, um sistema mais confiável, o STF e o TSE fazem o quê? Apresentam uma notícia crime contra o presidente e o acusam de fake news, por ofender o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e espalhar notícias falsas. Falsas! Um inquérito da Polícia Federal agora é falso. Confissões de um hacker e de um funcionário do TSE são falsas. Olha, de novo, Tribunal de Justiça, seja Superior Eleitoral ou Corte Suprema, não são delegacias de polícia. Juízes não são delegados, não são investigadores, não são promotores ou procuradores de justiça. A Constituição não permite que juízes
ainda mais na condição de vítimas, sejam quem investiga, quem acusa e depois quem julga e condena. Isso sim é autoritarismo e ameaça à democracia. Está tudo muito claro, a população está vendo. Juízes que se metem na política ou avançam sobre outros poderes, sobre o Ministério Público, sobre a polícia, sobre o legislativo, até sobre o executivo, deveriam sair, perder o mandato. A Constituição prevê que eles estão sujeitos, sim, a impeachment, se desrespeitarem a Constituição ou se agirem ao contrário do que está previsto em lei. Termino com as observações feitas no Twitter pelo deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso auditável. Abre aspas. Estamos diante da maior campanha de desinformação dos últimos anos, o mais grave, promovida pelo próprio TSE. Fecha aspas. E tem também um resumo perfeito feito pelo comentarista de política Adriles Jorge, também no Twitter. Abre aspas para ele. Barroso disse que Bolsonaro atropela a democracia e o processa por mentir que urnas são violáveis. Inquérito da polícia prova que urnas são violáveis. Quem deve pagar por ter mentido e atropelado a democracia depois que a mentira de Barroso veio à tona? Fecha aspas. E ele continua o raciocínio, abre aspas de novo. Soltaram o maior corrupto do país para ser candidato, cercearam poderes do presidente, calaram, prenderam pessoas sem processo. Agora querem prender e tirar o presidente do poder porque ele falou em eleições limpas. O golpe está dado, só finge não ver quem dele participa. Sejamos claros. A Justiça Eleitoral, comandada pelo STF, através de um inquérito ilegal e imoral, parece orquestrar um golpe preventivo contra um golpe imaginário do presidente. O Poder Judiciário não pode atropelar 58 milhões de votos. A democracia corre risco.